O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, queremos também saudar aqueles que acompanham a nossa transmissão pelo nosso canal da Paróquia São Francisco. Hoje nos reunimos para este último domingo do mês de agosto, em que comemoramos o Dia do Catequista. Então, hoje, os catequistas da nossa comunidade, alguns deles participaram do congresso que foi realizado na sede da nossa diocese, em Patos de Minas, com a presença de muitos catequistas de toda a diocese, celebrando esse dia, celebrando mais um congresso. É dia de nós rezarmos, concluindo esse mês vocacional, pela vocação do leigo, da leiga, aquele que diz o seu sim a Deus, partilhando a fé. Existe, e é muito bom, muito interessante, muito importante, a catequese organizada, institucional da nossa instituição, da nossa a participação, o apoio da família, a participação das crianças, dos adultos, dos catequistas, dos membros do grupo da catequese, é muito importante. Mas, na verdade, a catequese nós a vivemos todos os dias, Quando rezamos, quando partilhamos a fé, quando celebramos. Então, somos todos evangelizados e evangelizadores. Estamos todos no processo da catequese, da caminhada, do conhecimento, da partilha de fé. Quanto mais nos aproximamos, quanto mais nos envolvemos, vamos viver então essa dimensão. Por isso hoje fala a vocação do leigo, o dia do leigo, que depois será também comemorado no domingo de novembro. Rezemos então pelos catequistas da nossa diocese, da nossa comunidade, da nossa paróquia. Eles estão celebrando hoje o dia do catequista. Segundo ponto, o texto da liturgia desse 21º domingo do tempo comum nos coloca diante de uma interrogação, de uma pergunta de Jesus. Jesus faz a pergunta, e nós temos aqui na resposta de Pedro uma promessa, um fundamento, um colocar como exemplo, colocado para nós como fonte, como exemplo, e que nós devemos caminhar, estar nesta comunidade, nesse alicerce
que é o próprio Cristo, mas que fundamenta a sua igreja na liderança, na resposta, na profissão, na fé dos apóstolos, na fé de Pedro e também a cada um de nós. Então nós temos um convite, a pergunta de Jesus nos faz um convite. Como está o nosso seguimento a ele? Ele pergunta, vai a Cesareia de Filipe e pergunta aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem diz que eu sou? Eles dão as respostas e Jesus pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E gostaria de dizer, Jesus fala, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Então, feliz, não é de certo, 10, mas é feliz. Aquele que consegue perceber, entender, acolher Jesus como Filho do Deus vivo, uma dimensão do amor, do aderir, é feliz. Então Jesus pergunta também a nós, e que nós também possamos responder como Pedro. Aliás, respondemos na resposta de Pedro, que Jesus é o Senhor da nossa vida. E Jesus vai dizer também, feliz é cada um de nós, que conseguimos e que estamos procurando responder com a nossa vida que Jesus é importante. E Jesus então dá uma missão, o fundamento. Tu és Pedro e sobre esta pedra, esta rocha, construirei a minha igreja. Nós temos, claro, Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é a igreja e nós somos igreja em Cristo. Também Pedro, também o Papa, também os apóstolos, todos nós em Cristo somos a igreja. Mas Pedro exerce essa liderança terrena, nesta profissão, neste caminhar, neste segmento de Pedro, todos nós também caminhamos, todos nós também seguimos, todos nós também servimos Jesus, cabeça da igreja, e nós, os membros. Mas Pedro recebe esta missão, E de fato, como que um poder, Jesus continua o diálogo e dá o poder, as chaves. Na verdade, há um sentido, sempre de abertura. A raiz da palavra vai sempre dizer abertura. Tudo que ligares, no céu será ligado. De fato, o poder que tem na igreja é o poder do serviço, o poder da liderança, o poder do acolhimento. É como ouvimos na primeira leitura, aquele que tem as chaves tem o poder de manter, de abrir sempre as portas para que pudessem entrar, para que pudessem. Então, por isso, nós vimos e estamos também nesta dinâmica. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. De Pedro a Francisco, muitos já deram o seu sim. Muitos já trabalharam e fixaram, deram a sua contribuição. E assim, por isso que nós também, por isso que a igreja, ao longo do tempo, vive esta dimensão, vive esta alegria de responder que Jesus é o Messias, é o Senhor da nossa vida. E nossa resposta não é só com palavras. Nossa resposta não pode ser isolada. Quem diz que eu sou? Jesus é importante, é o Senhor. Mas se eu me isolar, distante da comunidade, distante da caminhada, não é o ideal. Por isso o importante é participarmos, vivermos na comunidade,
na igreja eclesial, igreja. As poucas vezes que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, né, no Evangelho de Mateus. Construirei e edificarei a minha igreja, a minha comunidade. Então, o símbolo aqui, o simbolismo da pedra, o sinal, né, tu és pedra, é o alicerce. Claro que é Cristo, mas terreno, né, o sinal, o ponto de unidade, Pedro dá essa resposta e exerce essa liderança. E por isso hoje nós rezamos, somos os discípulos de hoje. E diante dessa pergunta de Jesus, ele faz também o convite, que sejamos sempre uma igreja viva. É muito interessante e muito importante a gente refletir nos dias atuais. É bonito, é bom, é também educador, é também formador, a gente ver, né, as ações da igreja, ver as pregações, assistir uma missa e etc. Fazer uma série de coisas que existe na evangelização, né, por meio de comunicação, pelos meios de comunicação, outras comunidades, né? Mas nós não podemos só ver a igreja. Nós temos que nos empenharmos sempre para sermos igreja. É bonito ver. Então, se na outra comunidade faz assim, e funciona, e eles veem, e eles vivem o evangelho, e pregam e rezam, é bonito. Mas eu não posso só ver eles fazendo dessa forma. Eu tenho que também dar o meu sim, a minha contribuição. A igreja somos nós. Nós em Cristo. Nós com Cristo. Nós com a liderança, com o Papa, com Pedro. E por isso, hoje nós queremos responder que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Messias, é importante. Queremos segui-lo, servi-lo e amá-lo como comunidade, como igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.